segundo ou terceiro cavalo melhor de vaquejada. É. Né? Grande Zé E, Salim, mandar um abraço para ele. e, no, e tem uma morfologia extraordinária. É um cavalo de trabalho, mas tem uma morfologia campeão. Muito. Verdade. Tem uma pergunta aqui de Emanuel Alves, Frazão. Aham. Teria possibilidade de falar nos cruzamentos de animais de trabalho, velocidade? Trabalho? É boa essa pergunta, porque a gente precisa definir o que é cavalo de trabalho e cavalo de corrida, né? Verdade. Não é? Verdade. E se a gente for fazer um histórico dos cavalos que vieram para o Brasil, a maioria dos cavalos que vieram para o Brasil no início eram cavalos de corrida. E chegaram aqui, foram colocados, como não tinha provas, foram botados na conformação. Uhum. E depois foi colocado no tambor. Tal. Então, o quarto de milha, ele, por si só, já é uma raça formada com o cavalo inglês. Não é? Então, nos históricos da raça, os cavalos ingleses do exército americano cobriam muito as éguas, quarto de milha, e era uma coisa que era escondida, né? Porque eles defendiam o cavalo original, né? O cavalo foundation. Mas isso passou a ser hábito dos criadores usar o cavalo inglês, que formaram os pilares, né? A raça quarta milha tem um cavalo que é inglês e que perdeu o registro inglês e virou quarta milha, que é o tribase. E vários Primates. cavalos que eram cavalos ingleses e passaram a usar dentro do quarto de milha de vaquejada. Então, se você pegar um pedigree hoje, de vaquejada, você vai ver que tem muita coisa de velocidade dentro desse pedigree e que muitas vezes você está dizendo eu estou cruzando trabalho com trabalho. Na verdade, não está. Porque, por exemplo, o Sucesso, que eu acho que é filho do Falhas, o Falhas Ambassador era um cavalo de corrida do King Ranch americano. Do King Ranch aqui no Uhum. Brasil. O Falhas Ambassador vem como cavalo de corrida. E não me lembro se é top deck lá no final. Então, quer dizer, o cavalo de velocidade e o cavalo de trabalho, hoje, isso dentro do cavalo de vaquejada, eles estão se confundindo, eles se confundem. Não é? Uhum. Eles se confundem. Não tem muita. Não tem muita que fazer distinção, né? Por exemplo, Diferentes. uma Diferente. contribuição boa aí, ó, o Sucesso SKR é Triple A. um Tropic Triple A em corrida. Freeway. Então, quer dizer, para você ver, é usado na corrida. O que você tem que observar no cavalo, se é de corrida do trabalho, é o temperamento dele. Isso que você tem que olhar. O Apollo VM. E eu uso Apollo VM por quê? Porque é um cavalo bonito, porque é um cavalo preto. Não, o cavalo tem, inclusive, até defeito, né? O cavalo tem o pé de periquito, a mão de periquito, o pé de papagaio. Então, mas é um cavalo que tem um temperamento muito bom.
transmite esse temperamento muito bom. E foi num momento em que a vaquejada estava precisando aumentar o porte, porque a classe amadora já era uma classe que era mais pesada, a turma bem criada. Então, O gado, precisava questão do levantar um gado. pouco o porte do animal para que ele pudesse sobressair. Aí veio a questão de forrar as pistas mais para evitar maus tratos. Tudo isso foi pesando e fazendo com que pudesse aumentar o porte desses animais. Então, Cruzamento industrial também, né, doutor? Cruzamento industrial do gado. Os boi também mudou. Né? E tudo isso fez com que se procurasse a linhagem de corrida para suprir essa necessidade. Porque hoje a gente vê amador correndo nesses cavalos, mas no início só quem corria em cavalo de corrida eram os profissionais, porque aguentavam o tranco, né? Porque ainda não tinha sido feita essa seleção do cavalo com um bom temperamento. Era um cavalo que corria e botava boi no chão. Tinha que chegar só na faixa. Mas um amador ele precisava ter um cavalo mais dócil e mais maleável. E isso foi feito com o Apollo VM. Verdade. Grande avô materno. Bem lembrado aí, Alberto Alencar. Grande abraço, Alberto. Rancho Maratoã. Potiguar Rancho. Tá aí o pessoal da sua terrinha, tá aí com a gente também. Todo mundo ligado. Um abraço aí pro amigo Lutz. Potiguar Rancho. Perguntaram aqui, doutor, não vi quem foi. Se tem uma linhagem específica do cavalo de puxar e do cavalo de esteira. Pergunta muito interessante. Já passou aqui, não vi quem fez essa pergunta. Mas já já eu digo. Tem. Eu não conheço ninguém que faça cruzamento dirigido para fazer cavalo de esteira. De esteira. Verdade. Porque dos cruzamentos, lógico que você erra. Você não acerta 100%. Nem o cavalo acerta 100%. E aquele que não se vir para puxar, você bota na esteira. Agora, se você usar essas linhagens mais animais de maior calcênio, Apartação. apartação, né? rédea, aí você vai ter um cavalo mais fácil. Né? Você tem um aproveitamento melhor. Você não precisa. Você não precisa fazer uma seleção para cavalo de esteira, porque o mercado não vai consumir tanto esse cavalo. Porque quem compra pensando em botar para puxar. O Juliano, do Ara Santo Cristo, está perguntando se tem uma linhagem hoje de vaquejada que o senhor acredita que possa ser uma boa opção, né? Um sangue novo para refrescar a vaquejada. Grande abraço, Juliano. Ara Santo Cristo. Juliano, vocês deram uma grande contribuição. Você, Rodrigo, pessoal do Ara Santo Cristo. Estão fazendo um trabalho. Igor, fazendo um trabalho extraordinário, porque os criadores tradicionais, vocês começaram agora, e estão apostando numa linhagem nova. Isso é importante. A vaquejada, ela tomou essa dimensão porque tem vários criadores no Nordeste e todos têm o seu direcionamento, todos têm o mesmo, têm um pensamento. E todas essas experiências, ao final, elas se somam. Por quê? Porque o resultado nas pistas, esse resultado vai aparecer. Então, eu digo a vocês que o cavalo que você está usando, que é o Metallic Curve, usando em éguas certas,
Vocês vão fazer um cavalo novo, com pedigree diferente, e que é boa de vaquejada. Logicamente, eu acho que algum detalhe aí nas fêmeas é que precisa ser arrumado. Mas eu acho uma grande contribuição que vocês estão dando. Como também outros criadores fazem apostas que com 5, 6, 10 anos a gente tem o resultado e usufrui disso, né? Isso é que é importante. A contribuição de todos os criadores do Nordeste, né? Imagine se a gente se a gente ficasse apenas com 2, 3 linhagens e tal, e ia terminar como isso? Então, há necessidade de um incremento de novo sangue dentro da raça quarto de milha de vaquejada. E esse é um trabalho importante que vocês estão fazendo. Era essa elogio. Assim, qual foi o momento marcante assim da sua criação, doutor? Um dos momentos marcantes. Rapaz, um momento marcante foi dois momentos importantes. A vitória do Jamel Steel de 2003. lá no primeiro Porto do Futuro, em 2003. Isso foi um momento... Primeiro campeão. Foi o primeiro campeão. Nacional. Campeão. Era um Porto muito novo. Foi para disputar o Porto do Futuro. Ficou reservado no Porto do Futuro. Diná teve problema no cavalo, pediu para correr na aberta. E a gente ficou assim, ó, será que dá certo? Será que não dá? E terminou o cavalo ganhando. Então, isso foi um momento muito importante. Outro momento importante, que assim, é um momento triste, mas que dentro do cavalo a gente não pode só pensar em alegria, né? Foi a perda do Shade Steel. É um cavalo que me deixou muita alegria e muita amizade. Inclusive, o meu sócio, que é amigo meu. Então, me trouxe muita coisa boa o Steel. E eu senti muito com a perda dele. Não foi perda inesperada, porque foi uma coisa bem gradualmente, ele foi, né, tendo problema na tendinite e tal, e chegou ao final. Mas é isso, bola para frente. E assim, Arajanga Gonçalves, acho que é Luciano que está aí. Grande abraço, Luciano Gonçalves. Luciano, grande abraço, amigo. Um abraço aí, seu Zé Carlos. Seu Zé Carlos, figura, grande abraço. Luciano e seu Zé Carlos. Né, o que eu pergunto sempre assim, os convidados, o conselho, e se tem alguma receita, né, do sucesso, né? Eu sempre pergunto assim, mais ou menos, por onde o senhor, desse caminho todo, de toda essa caminhada aí, desses 42 anos? Olha, a gente tem que entender o que é que você quer. Cada um que tem o seu projeto tem que entender o que quer. É isso? Foco, Quer fazer né? um campeão de vaquejada? Não tenha pressa. Não tenha pressa. Se tiver pressa, você não vai ter resultado. É um ditado antigo. A pressa é inimiga da perfeição. E o segundo conselho que eu dou é observar. Observar. Você tem que olhar suas éguas, olhar o puto quando nasce, e deixar esse puto crescer, e você vai ver, e depois você vai ver ele correndo. Então, isso é um trajeto que é demorado. Por quê? Porque nesse trajeto aí, muito potro, por um motivo ou por outro, ele não chega lá na pista de vaquejada.
Ou o cara não deu de comer, ou deu de comer demais, ou botou na mão errada para domar, ou domou bem, mas botou o vaqueiro que não deu certo. Então, são inúmeros fatores que conspiram contra o cavalo chegar até o final. Então, é ter paciência. Agora, as observações que eu faço para você não se decepcionar é, é ver o histórico do cavalo, ver o histórico dos parentes, né? Dar uma importância maior para as fêmeas. Né? E a questão dos acasalamentos, isso é importante, tem que fazer. Então, o cavalo ele não vai fazer um milagre. Se um cavalo tem uma morfologia que não dá para vaquejada, não adianta você estar insistindo, porque esse cavalo, para fazer essa prática, ele vai gastar muito mais energia, vai cansar muito mais rápido do que um que tenha uma morfologia adequada, entendeu? Então, quando eu digo que o cavalo de vaquejada não é cavalo de sela, é cavalo de tração, então você olhe para isso. Começa a Questão, enxergar, começa a enxergar o cavalo como um cavalo de tração. questão do carro off-road, né? O carro que fica carro de asfalto, o carro que vai andar na pissarra, na buraqueira, né? Sim, então, a vaquejada por si só, ela já elimina muita gente, muitos cavalos, porque a vaquejada ela é um esporte crescente. Então, o cavalo não tem temperamento. Como é que ele vai chegar na última rodada? Se aquele temperamento arisco ou nervoso, aquilo faz o cavalo suar tudo que tem e na primeira rodada, na segunda ele está fora, porque ele já suou tudo que tinha, perdeu todo Energia. os minerais que tinha, tudo. Então ele não tem condições de fazer. Então, o ideal é você ter um cavalo linfático, em vez de cavalo de sangue quente, cavalo linfático. A maioria do povo não gosta de cavalo linfático, é um cavalo lerdo. O cavalo que você toca nele, ele não se mexe. Ele só se mexe quando está com boi. Mas eu queria que meus cavalos fossem tudo linfáticos. Tanjão, como diz o cabo do Matuto. Então, quer dizer, são coisas que, ao se enxergar, não se valoriza. Mas, se você fizer a observação e passar a enxergar o cavalo da forma que o cavalo de vaquejada deve ser, eu acho que você acerta. Com licença aí, eu vou tomar um pouco d'água. Certo? Mandar um grande abraço aí pro Elânio, Bolzon Ranch, Fazenda Boa Sorte, tá todo mundo ligadinho aí com a gente. Pode continuar. Ordem, estão perguntando aqui. Pode perguntar. Ordem Minha, Ordem Minha Shine é uma boa escolha para a vaquejada? Olha, esse cavalo, eu, certa vez, conversando com o Leão, e a gente ficou interessado, porque era um cavalo que ia abrir sangue. E, e já tinha alguns animais que se destacaram, né? Tinha a Kiara, tal, e era um animal que talvez fosse interessante. Mas ele tinha um problema, ele era um cavalo menso, né? Tirava muito animal Uhum. menso. Não sei como é que aquela Frente, égua frente, conseguia. frente baixa, né? O pessoal que não. Não tem cernelha. A cernelha Uhum. empastada, essa ela vai para frente. Tudo. Então, quer dizer, isso era um impeditivo para o cavalo vaquejada. O cavalo vaquejada tem que ter a cernelha alta. Né? Que se ele não tem cernelha, ele, na hora de puxar, ele
perde o ponto de equilíbrio dele. De equilíbrio. Uhum. Então, quer dizer, então tinha esse problema. O cavalo depois morreu e eu não sei em que ficou, se ficou só na Chiara ou se tem outros animais que correm bem. Se ficou só na Chiara, eu acho que não compensa, né? Porque fazer um campeão não é nada dentro de 100 filhos. Uhum. Verdade. O senhor tem mais alguma observação a fazer? Rapaz, eu tenho várias perguntas aqui, eu não sei como eu vou responder tudo isso. Alexandre Ribeiro, zootecnista. Júnior, o que Ah, falta para a BQM reconhecer a linhagem de vaquejada? E quais os parâmetros a serem observados para licenciar essa linhagem? Não, a linhagem de vaquejada, Alexandre, ela já existe, está na boca do povo. Todo mundo que quer um cavalo de vaquejada não vai comprar lá no Rio Grande do Sul. Vem para o Nordeste comprar, né? E verdade. essa definição de linhagens, isso é próprio dos criadores, né? O que era mais difícil era reconhecer a vaquejada como esporte dentro da BQM. Isso foi um passo fundamental para a consolidação da linhagem de vaquejada. Então, hoje nós já temos linhagens que só são usadas na vaquejada, né? Então, a linhagem de Eternal Fred, a linhagem de Príncipe Hoje, não é? Então, tem muitos cavalos aí que ainda se usa. Tem cavalos que não são da vaquejada, mas hoje estão migrando para a vaquejada, né? Então, essa formação de linhagens, somos nós criadores que responsáveis de fixá-las como linhagem de vaquejada. Rancho Uhum. São Sebastião. Hoje podemos dizer que temos a linhagem de vaquejada bem definida? Sim, podemos. A vaquejada, a linhagem de vaquejada hoje é. Quando você vai para um leilão, você vê todos os comentários, né? Vê As campanhas. toda uma campanha de animal que participou de vaquejada. Aqui e Uhum. acolá você é uma exceção, né? Mas está dentro do contexto, né? E isso a tendência é futuramente fechar todo mundo na vaquejada mesmo, né? Porque os gariões que estão chegando, os filhos começam a participar e começam a pontuar e termina todos dando a sua contribuição e formando essa grande linhagem vaquejada. Uhum. Aqui uma pergunta do nosso veterinário, Felipe de Araújo Lima. Um abraço aí, doutor Felipe. Vale a Grande pena, abraço, doutor Felipe. vale a pena introduzir linhagens de destaque em outras modalidades de quarta milha para melhoramento genético e mercadológico ou o cruzamento interno fundeixo seria a melhor alternativa para tais fins. Veja só, o fundeixo que ele se refere, eu acho que é o fundeixo de vaquejada, né? Isso. O Príncipe Rojo, o Eternal de Esse Fred, fundeixo de vaquejada foi criado por Falcão, né? Fabiano Falcão. É. Foi criado por ele, o fundeixo de vaquejada, né? Que lá nos Estados Unidos existe o cavalo fundeixo e o cavalo inglês, né? Uhum. Cruzado com o inglês. E aí separa, É. né? Associação Americana Fundeixo. Veja só, qual é o risco que você corre, por exemplo? Todo criador, os mais antigos, eu estou incluído nele, que já passei de 60, chega um momento que ele fecha o plantel. Então, para ele colocar algo ali, ele tem que ter uma certeza uma probabilidade de certeza muito grande para
ele arriscar tudo que ele fez e jogar uma coisa nova que ele não sabe que resultado vai dar. Para quem está começando, pode fazer essas experiências. Porque não deu certo aqui, ele, na peça do jogo, é fácil de tirar. Mas imagine, você tem 40 e tantos anos criando. Você está com um plantel praticamente fechado. Você só vai botar sangue novo ali se realmente for um cavalo produtor. Se for cavalo ganhador, se for cavalo que... mas que não faça campeão, não adianta botar. Porque você vai desmanchar o que você fez. Então, eu acho que compensa para criador novo, que está experimentando. Aí eu acho que é importante, até porque vai abrir sangue, vai criar novas alternativas. Agora, imagina aí, o cara está com tantos anos já criando, já passou pela peneira aí, e ano a ano passando na peneira, está com aquele plantelzinho já redondo. Aí, por uma coisa ou por outra, joga lá algo que ele não tem comprovação. Aí eu acho que não... Vai pagar o preço, né? Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Mas é... E pode fazer como uma experiência. Ó, vou testar aqui, se dá certo e tal. Mas essa experiência em cavalo dura 8 anos. É demorado. Não é uma coisa que você veio hoje e amanhã vê o resultado. Demora 8 anos. E aí? Se der certo, tudo bem. Se não deu, você estragou tudo para trás? Então, tem que ser feita essa ressalva. Verdade. Outra pergunta. Vamos lá. Tem pergunta aí, Frazão? Tem muita aqui. Tem. Então, pode fazer. Estou perguntando só aqui. Quais as principais matrizes do Aras e os Garanhões, né? Os Garanhões a gente já falou no começo, né? O Thunder Eternal, Thunder Rei, né? Que hoje está encabeçando isso aí. Pode fazer, pode ler um aí. Olha, veja só. Eu dou um conselho a quem for criar cavalo de vaquejada, que ele não faça opção de égua tal ou égua tal. Ele nivele suas éguas dentro de um patamar que todas sejam capazes de ser cobertas pelo garanhão dele e dar um resultado acima da média. Porque se você fizer seleção de éguas, fica muito complicado para você dizer, ó, essa é minha égua boa e essa não presta. Então, o que é que eu digo? Baixa lá de cima e suba de baixo. Deixa tudo no nível. O que é importante para selecionar as éguas? Porque égua, se ela produziu um bom, ela não produz um ruim. Ela produz todos os filhos, independente do garanhão, acima da média. Por isso que é importante a égua. Então, privilegiar uma égua porque ela é mais bonita, pela uma pelagem, pela uma conformação, isso é uma preferência pessoal do dono dela. Agora, como criador, ele não pode fazer isso. Ele tem que deixar o seu nível de éguas acima da média. Isso, quando eu falo acima da média, é que o que elas produziram foram produtos que foram para a vaquejada e se superaram diante da maioria. Eles ficaram acima da média. Quando você tiver um nível de égua desse tipo, você fecha o plantel. Você não precisa mais botar nada lá dentro, porque as éguas dão conta de resolver o problema. Verdade. Manda um abraço aqui para Fazenda Boa Sorte,
Ancho Maratoan. Pode ler outra aí, doutor. Grande Gonça, a do Aras MW, tá aí com a gente também. Um abraço aí a todos. Pode ler outra pergunta aí, doutor. Tem uma pergunta aqui, Júnior. O uso da morfometria no seu critério de direcionamento é um critério de direcionamento nos seus acasalamentos? É uma pergunta importante, porque ninguém nunca faz isso. Não. Medir os seus animais. Ninguém leva isso em consideração. Mas Hoje já estão fazendo na hora da venda, né? Tem alguns leilões que já vêm com peso e altura. mas essa medição, a morfometria chamada, inclusive Alexandre Ribeiro, ele participou, eu fiz uma parceria com a universidade e os estudantes, e Alexandre era um dos líderes lá dos estudantes que fez essa morfometria nos meus animais. Então, é você medir o tamanho da canela, você medir o diâmetro da canela, o diâmetro do antebraço, medir a profundidade, medir o tamanho do pescoço. Tudo isso interfere no... E conforme for essa morfologia, o animal, dependendo da atividade que ele vai fazer, ele vai fazer com mais esforço. Você, Frazão, você deve conhecer bem isso. Cavalo que vai dando galão. Não sei se é esse. Cavalo que faz. Galão. É um cavalo que tem... Ele faz aquilo porque ele tem a canela grande. Então, um cavalo de uma canela com mais de 26 centímetros está fora, não entra dentro de cavalo de vaquejada. Ela tem que estar dentro de 25 centímetros. Isso não significa dizer que é um cavalo pequeno, porque ele é compensado no braço e compensado na profundidade. Agora, a canela tem que ser pequena. Então, isso é um dado importante para um cavalo de vaquejada. Poucas pessoas têm interesse em medir os cavalos. Não tem. Meus animais são todos, minhas éguas antigas, todas foram medidas. E eu fiz um programa para medir isso. Eu vou dar um exemplo, Frazão. Muita gente chega para você e diz, esse cavalo não tem osso. Não é assim que fala? Isso. Não é isso? É isso. O cavalo não tem osso. Mas como é que você sabe que o cavalo não tem osso? E eu fiquei muito preocupado com isso. Como é que eu vou saber se tem ou não tem? Porque eu enxergo uma coisa, mas, por outro lado, a ciência diz que não é. E como é que você resolve isso? Então, existe um índice que você calcula, que é o índice de esforço na canela. Para isso, você precisa do diâmetro, de braço, antebraço, tudo. Isso é um cálculo. E precisa do peso do animal. Então, se ele tem um diâmetro na ossatura e musculatura X, e ele é muito pesado, você está enxergando que o animal ele tem uma boa ossatura, mas, na verdade, há sobrepeso sobre a canela dele. E aí ele tem uma ossatura fraca. E pode acontecer o contrário. Ele tem uma ossatura menos avantajada, mas ele não tem um peso como um cavalo de conformação.
Então, aquilo não sobrecarrega a canela dele. Então, ele tem uma ossatura ideal. Entendeu? Entendi. Então, são muitos detalhes. São muitos detalhes. E lógico, eu não quero ensinar ninguém, mas tem muita coisa que não dá para nem falar, né? Porque não tem como explicar. É verdade. Tem mais alguma pergunta aí? Tem. Como foi a escolha do Solano Grey e os benefícios para o plantel? Olha, Cecílio Nunes. oi? Foi de Cecílio Cecílio, Nunes, foi? essa daí. Ô, Cecílio. Cecílio deve ter visto. Cecílio deve ter visto esse cavalo correr. Por isso que ele fez a pergunta. Uhum. Então, veja só, esse cavalo, ele é um neto do príncipe. Príncipe Roxo. Uhum. É, um neto do príncipe. Agora, o diferencial desse cavalo é que ele tem um temperamento muito bom. E era um cavalo muito inteligente. E ele passava isso para as filhas. Ele passava isso para as filhas. Toda a prole dele era tudo de animal, muito fácil de se fazer e de se domar e bom de boi. Agora, por que é que eu conservei? E depois comprei várias filhas dele que tinha vendido. Porque um dos melhores cruzamentos do Cheio de Steel são com as filhas do Solano Grey. Uhum. Tem mais algum aí, Hilton? É. Renan dizendo que é fã. Falando Grey. Grande abraço a todos aí. A gente tá com mais de quase 140 pessoas assistindo a gente aí. Né? Quando tiver hora de parar, você fala, viu? Porque Não, aqui não tem hora não. Todo mundo tá aqui, tá gostando do papo, falando de cavalo, né? Que é o que a gente gosta. cavalo é bom, rapaz. Deixa eu ver se tem mais aqui. Veja A aí. pessoa me fala qual o seu primeiro cavalo puro. Meu primeiro cavalo puro foi um cavalo chamado Doc Petway DP, lá do. Amadeu Duarte Lana. É, exatamente. Era um filho do Dixie Bagold, uma égua cheia de Apolo Bar. E esse cavalo eu vendi a Ana Rita. E fiquei com Tavares de pouco. Melo. Fiquei com pouco. Essa época ainda criava mestiço, né? Esse cavalo depois foi vendido lá para Itabaiana. Ficaram correndo nele lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais. Marcelo Melo. Aí tem uma pergunta aqui. Ah, Rancho São Sebastião. Doutor Júnior, comendo um pouco sobre o cruzamento do Xeristil em Égua Roxão. Olha, eu tenho acho que duas éguas roxão. Uma filha de uma irmã própria, do Eternário Roxo, e tenho uma, acho que é irmã do Calendário Chile. Mas eu não tenho ainda o resultado de pista desses animais. Não tenho o resultado para dizer assim se é um cruzamento que dá certo ou não dá. Né? São dois cavalos que têm filhos campeões, Xeristeu e o Roxão, né? Não sei se cruzando vai dar certo. Mas vamos aguardar. Darei notícias. Vamos falar da contribuição do Cheio de Apolo Bar e Danos Boy Skip. Sua tropa sempre teve muito na linhagem materna, tanto Garanhão quanto Matriz.
Veja só, como eu sempre disse, o cavalo quarto de milha, de vaquejada, é importante você ter uma linhagem King Ranch dentro. Ou que seja o Danos Boy Skip, ou o Príncipe Rojo. O Danos Boy Skip você tem que ter um pouco de cuidado, porque ele esquenta muito. Uhum. E aí já sai um pouco do que você quer para vaquejar. Né? Mas, se você pega as éguas com sangue cheio de Apolo Bar, que é um sangue mais tranquilo, um cavalo mais próprio para fazer uma linhagem materna, é, é uma receita que, se alguém quiser seguir, vai fazer sucesso. Aí vários cavalos que tem na linhagem materna cheio de Apolo Bar que faz sucesso. Eu sempre digo, o cheio de Apolo Bar e o Alamitos são avós maternos muito importantes. Né? Aí Uhum. vários cavalos produtores que tem, o próprio Cheio de Estilo, o Dom Diego, o Eternale Rojo, todos eles têm o cheio de Apolo Bar. O Alamitos, o Roxão tem. O do Leão também, o Apolo do Leão, né? Que foge bem o que a gente está dizendo, que já é um Apolo, uma mancha de Apolo Bar, que também é um dos Isso, grandes produtores, né? exatamente. Bares Apolo. O Bares Apolo, né? Uhum. Que Isso. foge, que foge das linhagens tradicionais que a gente está falando, né? Que é um Apolo VM e uma mancha de Apolo Bar. Isso foi um achado, né? Foi um Uhum. achado. Acho que esse cruzamento só tem esse, Apolo. Só Com, tem esse. Só tem Apolo. é. Aí você vai ver também o Quentão Zorreiro, né? Já ia falar. Cavalo Paulinho Saldanha. É. Já ia Então, falar do Quentão. é uma linhagem importante que não pode ser deixada de fora. É, o Miriel está perguntando assim se o Docs Bar tem espaço hoje na vaquejada atual, né? Uma das provas disso é a Porto Rico ali, o Celcinho também, né? Que nunca abandonaram a linhagem Docs Bar. Não, a linhagem desse cavalo é uma linhagem que está provada já, né? Na vaquejada. Uhum. E lógico que cavalo, ele tem um aspecto de preferência, né? Tem regiões que preferem mais um cavalo, tem regiões que preferem mais outros, tal, e Verdade. isso faz parte, porque até a questão de deslocamento, de frete, de tudo, isso faz com que você dê uma preferência a um animal que está mais perto de você. Regional. Isso Óbvio, regionaliza, né? a pergunta aí, qual o papel do holandês no Aras? Veja só, se eu pudesse ter mais fêmeas holandeses, eu fazeria essa opção do que ter o macho. Agora, eu coloquei o Big Holland pelas questões que eu já falei antes. É um cavalo que produziu campeões e a gente não encontrou assim, uma resposta pelo lado das fêmeas. A contribuição das fêmeas foi muito pouca. Então, era um Uhum. cavalo que, diante dos meus olhos, eu estava achando ali uma agulha no palheiro. Agora,
Eu tive a oportunidade de comprar uma égua lá em São Paulo, da Fazenda Bela. Uma égua que depois ficou vários sócios e hoje ainda essa égua é de um condomínio. Eu, Aras Cumaru e Aras Passira. É uma égua que deu muito resultado. E ela é holandesa. E foi a partir do cruzamento dessa égua com o cheio de estilo que nós começamos a despertar que esse seria um cruzamento interessante, né? Daí surgiu o cavalo Raul Tavares. lá de Raul Tavares, holandês estilo, e pela minha experiência, eu fiz os cruzamentos de alguns animais do Big Holland no do Shade Steel. E tem dado muito resultado. E o mercado tem procurado muito o animal Shade Steel em égua holandesa. Talvez espelhado no cavalo lá do Raul Tavares. Isso. Mas o mercado tem procurado bastante e tem se valorizado. Então, Inclusive, até lá, o Garanhão lá, que eu fui um dos que escolhi, né, lá com o Mano Walter, é um filho do Shade Steel, não, mãe Hollandese. A mãe dele é a irmã própria do Roland Jack. A Holland Toast. Aí, se você for olhar os descendentes, ascendência e descendência e os parentes colaterais, estão todos cercados, né, de cavalos que teve resultado na vaquejada. Então, é um forte candidato, se já não produziu cavalo de vaquejada, é um forte candidato a produzir, porque é um cruzamento que é o cruzamento correto, porque é o cheio de estilo em cima e a mãe embaixo, holandês. Holandês. Uhum. Entendeu? Uhum. Isso Então, mesmo. esse aqui às vezes, é onde há a contribuição grande das mães de corrida. Porque você sabe que algumas características somente as fêmeas transferem. Uhum. E o macho não transfere. Então, a importância de uma fêmea, isso quando eu falo dentro de um pedigree, para quem estuda pedigree, essas coisas, sabe do Da valor que, importância da fêmea. dependendo do lugar em que ela esteja dentro do jogo do xadrez, entendeu? Uhum. Então, essas características que as mães transferem, muitas vezes não são valorizadas. E isso tem um valor muito grande. É por isso que no início eu disse a você, não é simplesmente você colocar o macho em cima entendeu? Ou inverter. E mudar. Isso, dependendo da posição em que cada fêmea daquela está lá no jogo do xadrez, ela muda totalmente as características do animal. E são características que você não enxerga. São características que você não enxerga. Então, é um jogo muito no escuro. É você apostar numa coisa que... Entendeu? E é o que eu digo. Observação, observação, observação. Porque cavalo, a gente não faz avaliação em cavalo como a gente faz em boi. Boi a gente pesa, o bezerro mais pesado é o que você escolhe, a vaca que der mais leite é a que fica. Você Cavalo, seleciona. essas características em cavalo não existem para a gente fazer seleção. Então, são outras observações que a gente tem que fazer.
Tá certo? Tá certo, vai cair de novo aqui. Daqui a 13 segundos vai cair de novo, doutor. Eu acho E que a aí, gente pode encerrar, né? São 2 horas. deixa, a gente volta e encerra aqui, né? Deixa cair aqui. Boa noite, meu povo. A gente tá aí de volta, já já vai estar todo mundo entrando aí, né? Tinha mais de 140 pessoas linkadas aí com a gente. Cristiano Alves, Rancho Maratoã, Aras Pajeú, Fazenda Baraúnas, Mano Walter, todo mundo entrando aí. Fala, meu irmão, velho. Fala, já ligo, já já. Você. Aras Bom Pasto tá entrando de novo aqui. Quero agradecer a todo mundo que tá aí ligadinho. Foram mais de 2 horas aí de conversa, a gente batendo um papo bem agradável de cavalo. Né, doutor? Um abraço aí para Mano Walter e os parabéns aí pelo Garanhão. Show estilo. Ele tava falando agora há pouco nele. Falamos agora um pouco nele, né? É. Eu estava falando desse cavalo porque ele tem exatamente um pedigree onde as mães estão bem colocadas dentro do pedigree. E isso faz uma diferença enorme. Então, parabéns pela escolha. Tá agradecendo aí, tá mandando um abraço para você aí. Grande abraço. Puta. E a mensagem final, né, doutor? Mais de 2 horas aí conversando, batendo papo sobre o cavalo, né? A hora passou tão rápido aí que a gente nem viu. Quero agradecer, mais uma vez, por ter aceito o convite. Né? Eu acho que todo mundo gostou aí. Foram mais de 140 pessoas aí ligadas simultaneamente. Ok, Fazão. Eu quero lhe agradecer e fico sempre à disposição. Quero agradecer a audiência das pessoas que estiveram aqui, as perguntas. E, logicamente, não foi possível responder a todos, mas se tiver alguma forma, alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar a pergunta aí que eu respondo, sim. De forma que eu posso até deixar o meu número do WhatsApp, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Se eu não respondi aqui, quero pedir desculpas. Mas 2 horas foi muita coisa, mas tem muita coisa que não deu para responder a todos. Fica aí meu abraço a todos e esperar uma outra oportunidade. E é um prazer muito grande, Frazão. Prazer é todo meu, doutor. Sempre falar, sempre dessa troca de experiência, né? Mais de 42 anos aí, para quem não sabe, são mais de 42 anos de criação e seleção lá do Aras Bom Pasto, né? Tanto no Quarto de Milha, no Cindy, né? Doutor? Tem muita história aí. Isso. Né? Ok, meu amigo. Então, quero parabenizar também pela sua iniciativa, né? Nesse momento que a gente está em isolamento, sempre é bom a gente estar conversando do que a gente gosta de fazer. Então, Falar de cavalo. falar de cavalo é coisa muito boa. A gente falou Verdade. 2 horas e ainda tem gente aí, né? Perguntando quando é que vai ser a segunda. Então é porque gostaram, senão é porque gostaram. Né? E Grande agradecer a abraço a todos. audiência de todos. Agradecer a audiência de todos, né, por ter ficado aí com a gente. E mais uma vez, grande abraço, doutor. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição.
né? Beto Lavô, Dina Filho, tá aí, todo mundo ligadinho. Portal do Equino, Mano Walter, todo mundo, um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Grande abraço a E todos. grande abraço. Fique com Deus, doutor. Até mais. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tchau. Tchau.